Cara, eu conheci o ProJovem na época eu tinha 15 anos. E aí foi através de alguns colegas meus que conheceram primeiro, entendeu? E eles me falaram sobre o projeto. Eles sabiam que eu já desenhava, tinha alguns talentos. E eles comentaram pra mim, né, que dava pra me participar, porque lá tinha as oficinas de arte, capoeira, dança, violão, canto. E aí, como eles sabiam que eu tinha um talento ali com desenho e pintura, aí eles me convidaram, fizeram o convite, onde eu me interessei também bastante, porque eu já era afim de participar de alguma coisa assim. Porém, na época eu tinha, não tinha ou tinha, mas era pago. Aí não tinha condições, né? Aí foi quando eu conheci o projeto e o ProJovem na época e me matriculei, minha mãe me matriculou. Bem, no ProJovem eu já dançava, né? Antes, conheci alguns meninos que participavam do ProJovem por conta da dança, eu fazia parte do movimento hip hop, porém eu não tinha idade para poder participar. A partir do momento que eu completei a idade, eu fiz o cadastro. Eu esqueci, eu não me lembro o nome da moça agora, mas eu me lembro bem como foi o cadastro e tudo. Assim, como eu já tinha esse contato, tanto com o professor de capoeira, que era Aristides, quanto com o professor de violão, que era Jorge, então e Paulo Henrique também, que era professor de dança, ficou muito mais fácil me adaptar, né, de estar participando das atividades. Então, assim, a partir do momento eu comecei a participar das atividades, isso eu já tinha 16 anos, eu fiquei lá no ProJovem dos 16, dos 15, né, quando eu completei os 15, até os 18 anos. E depois disso, devido a ter ficado maior de idade, comecei a trabalhar, né? Que era justamente a idade que a gente saía do ProJovem. Quando na época que eu estava muito ruim, com ansiedade, passei por muitas coisas, né? Aí eu procurei o centro de convivência. Não era nem ainda a época de eu entrar lá, só que elas me acolheram por conta da minha saúde e estou até hoje. Não tô. Eu acredito que existe um eu antes do ProJovem e outro eu depois do ProJovem, porque quando eu conheci na época esse projeto, eu era meio que aquela pessoa sem saber o que queria ser na vida, entendeu? Uma pessoa que sentava e pensava, caraca, o que eu vou fazer da vida? Aí quando eu entrei no ProJovem, que eu comecei a lidar com essas oficinas de arte, que o meu interesse maior sempre foi as artes plásticas, que era a oficina de pintura e desenho. Aí foi aí que me veio aquela esperança, aquela luz no fim do túnel de trabalhar, viver da arte, entendeu? Porque eu sabia que eu tinha um potencial, porém, não tinha incentivo, entendeu? Não tinha incentivo. E quando eu comecei a participar ali, eu me senti mais incluso no meio artístico, entendeu? Muito bom, lá tem atividade Maria da Glória, que a gente faz muitos exercícios lá. Porém, eu não estou indo nesses exercícios agora porque eu estou na hidroginástica por conta da fibromialgia que eu tenho. Então, eles conseguiram a hidroginástica que eu estou fazendo. Então, é o mesmo dia da exercício que tem lá. Só que o exercício é muito bom, tem muita gente fazendo. Lá eles fazem muita coisa, a gente faz brincadeira. Assim, na época de São João mesmo, faz muitas coisinhas assim, né? Muito bom, eles fazem muitas coisas, exercício também lá no centro de convivência, quando o Jactá faz também. Tudo lá é maravilhoso, graças a Deus. Mas foi lá, porque a gente convive com aquelas pessoas lá, né, com os outros também que faz parte, e aí tudo isso ajuda a gente. Com 19 anos eu voltei para o ProJovem como professor de dança. Então, assim, grande parte da minha formação na área de dança foi adquirida através do ProJovem. Essa parte cultural, né, da prática. Então, foi adquirida através do ProJovem. Logo, quando eu comecei a trabalhar, entrar para o serviço de convivência, era até estranho, porque eu saí da condição de aluno, que eu cheguei lá para a condição de professor, eu ficava até meio assim, de entrar, porque eu estava com aquela mentalidade de aluno ainda, de entrar na cozinha, né, era até estranho. E ver os meninos me chamando de senhor. Era a coisa mais estranha que existia na época, porque quando eu chegava, eu já me perguntava, e professor, o senhor vai dar aula hoje? Eu falava, caramba, velho, senhor? Porque eu tinha 2, 3 anos de diferença só, de idade para os meninos, né? Então, assim, conforme foi passando o tempo, que eu fui me interessando mais pela área de dança e dando aula para os idosos no CRAS, né? Eu tive se despertar para também cursar educação física. Hoje eu sou formado em educação física, sou profissional de educação física, trabalho como personal trainer e também trabalho na comunicação da prefeitura.
não só a parte do lúdico, né, que eram as atividades, as oficinas, mas também toda a parte que tínhamos do socioeducativo, que assim, que é o conjunto. Cara, eu comecei como aluno, depois me tornei professor, que foi uma experiência muito incrível, porque na época nós tudo era adolescente, entendeu? E aí, na época que eu fui convidado para ser professor de artes, eu ficava me perguntando, cara, como que eu vou lidar? Será que os alunos vão me respeitar por a gente ser da mesma faixa etária, todo mundo adolescente e tal? Então foi uma experiência muito nova, porém foi a experiência que mudou a minha vida de total maneira, assim, que hoje a pessoa que eu me tornei no decorrer desse tempo foi tudo graças o ProJovem, a essa mudança. Você vê que eu entrei como aluno, o ProJovem ele me deu a oportunidade de virar facilitador, instrutor, e daí então, véio, a experiência que eu ganhei foi algo assim de uma dimensão muito grande, entendeu? Então hoje eu trabalho com barbearia e trabalho com tatuagem. Na barbearia eu atendo pessoas de várias formas, pessoas, crianças, adolescentes, idosos. E o ProJovem, ele me capacitou para isso, porque ele me ensinou a lidar com pessoas, entendeu? Me ensinou a dialogar, porque antes quando eu não participava, eu era meio tímido. Às vezes eu chegava assim, pai, mas depois, hoje a pessoa chega, eu sei dialogar, sei tratar, entendeu? Tem aquele diálogo para poder você chegar ali e ganhar um carisma e tal. Então o ProJovem ele foi isso. Ele me preparou para me ser a pessoa profissional que eu sou hoje, tanto na barbearia como também, principalmente na tatuagem. Porque querendo ou não, a tatuagem é uma arte, entendeu? E aí as técnicas que eu uso hoje ali para produzir a tatuagem, quilometria e tal, desenho e tudo veio de lá, do ProJovem. Mas foi maravilhoso, muito bom. O ano passado a gente dançou quadrilha, esse ano eu senti uma falta muito grande porque eu não pude dançar quadrilha. Eu não tenho o que falar, só tenho que agradecer primeiramente a Deus e todas elas. Foi muito bom e está sendo. Ainda vou voltar para lá assim que eu organizar os meus exames, eu vou voltar para lá. Porque é muito bom, muito divertido, muito bem acolhedor o centro de convivência. Eu moro em Barra de Choça desde criança, entendeu? Eu nasci e cresci aqui e eu vejo que a carência de muitas crianças, muitas pessoas da arte, porque a arte ela é capaz de transformar vidas. A minha vida foi transformada pela arte. Acredito que se eu não tivesse passado pelo processo que eu passei no ProJovem, eu não conseguiria atingir um nível que eu consigo atingir hoje. Era muito interessante essa parte de você ter o socioeducativo como base, ter as atividades do socioeducativo, as discussões sobre sexualidade, sobre drogas, as discussões sobre questões, né, ambientais, sociais e mais o complemento das atividades. Então, eu acho que a importância da assistência, do social é essa parte, não uma política assistencialista, né? Aquela política que, distribuição de insumos, não. Eu acredito que todo esse conjunto, ele é de fundamental importância para o desenvolvimento do usuário, né, do programa, e também é o que sustenta o programa. Acho que sem isso o programa não funciona. Só com atividades não funciona, só com a parte teórica também não funciona. E a prática aliada com a teoria sempre vai funcionar mais. Então o apelo que eu faço assim, para as pessoas, para as mães de família, para os pais que têm filho, têm crianças, adolescentes, é procurar, velho. Procurar inserir os seus jovens, suas crianças, até mesmo os próprios pais, porque tem esse serviço para eles também. Tá participando, porque a arte ela é capaz de mudar a vida de todo mundo. Então assim, para quem é jovem, para quem está tentando se descobrir, né? Temos hoje vários projetos na cidade, como o Espaço Cultural, que oferece algumas oficinas. O próprio serviço de convivência, que hoje ele não abrange só mais o adolescente, mas ele pega desde a faixa etária de criança até o idoso. Então assim,
para que todas as faixas etárias elas convivam em, dizer isso, né, em harmonia. Foi uma coisa muito boa na minha vida, foi uma coisa muito importante na minha vida, ter passado pelo ProJovem, como eu falei no início. Se não fosse isso, eu não teria me despertado esse interesse pela área que eu atuo hoje. Então, assim, ele me serviu muito de base também, que foi num período que eu estava meio conturbado, que foi quando eu perdi meu pai e tal. Então, me ajudou pra caramba nessa questão. E fora as experiências que eu tive de viagens, que eu já fiz muita viagem com o ProJovem. Depois, posteriormente, como professor, ter trabalhado, né, com um público que hoje eu gosto pra caramba, até a questão que ficam me cobrando, né, para voltar para lá. Então a mensagem que eu deixo é que a pessoa procura fazer parte, que é muito bom, muito maravilhoso. Eu deixaria a mensagem que eles fizessem parte, procurassem fazer parte como eu, porque é muito bom e a gente melhora bastante. Tanto no emocional, né, que tem ansiedade, essas coisas lá, a gente fica bem. Eu mesmo, hoje eu não tenho ansiedade. Esses projetos, eles são capazes de transformar a vida de várias pessoas. Não só a minha, eu tenho vários colegas aí que participam comigo que estão aí no meio da capoeira, da dança, entendeu? Tudo são exemplos aí que estão aí para contar essa história de motivação que realmente é possível através do projeto. Mas, assim, façam, participem, porque é muito massa mesmo, e vocês não vão se arrepender.